Fala galera! No primeiro vídeo de resolução de mecanismos, nós analisamos a velocidade de aceleração de mecanismos simples, mas deixamos passar um tipo de mecanismo importante, em que existe uma componente de aceleração chamada de Coriolis, homenagem a Gaspar Gustave Coriolis, que foi o primeiro a descrever matematicamente esse tipo de aceleração. Aqui está um exemplo de um mecanismo onde há a presença da aceleração de Coriolis. Percebam também que nesse caso temos um mecanismo de 4 barras, mas aqui nós temos um cursor 3 que está acoplado em 2 por um pino e que translada sobre 4. Então olha que problemão. Nós temos 2 e 4 em rotação e 3 em translação sobre um corpo em rotação. Nesse tipo de situação aparece a tal componente de aceleração de Coriolis. E nesse vídeo eu vou mostrar como resolver as velocidades de aceleração nesses tipos de mecanismos. Eu já vou dar um spoiler e dizer que isso é bem fácil, mas você vai precisar dos conceitos que eu mostrei no primeiro vídeo. Então se você ainda não viu, pare esse daqui e vai lá assistir o outro, porque nesse vídeo eu vou passar mais rápido pelos conceitos já mostrados. Eu vou começar mostrando de onde surge a componente de Coriolis, para você ver que não é nenhum fantasma. Mas você pode pular direto para o exercício e perder a minha bela explicação de como isso aparece. Primeiro, vamos ver o que nós fizemos no primeiro vídeo para explicar a diferença. Nós tínhamos dois corpos A e B em movimento, que nós observávamos de um referencial absoluto XY. O que acontece nesse tipo de situação é que geralmente nós sabemos o movimento de A por completo, ou seja, sua trajetória, aceleração e velocidade. E para descobrirmos o movimento de B, nós usamos o referencial x e y, em que A translada junto com ele. Ou seja, se em um momento 1 o ponto A está em determinado ponto, o seu referencial está junto com ele. Mas se em um momento 2 o ponto A está em outro ponto, o seu referencial se move junto com ele. Voltando, então nós temos uma posição de B em relação a A. E também temos a mesma posição de B em relação ao referencial absoluto. Então, olha, nós temos aqui que a posição de B é igual à posição de A mais a posição de B em relação a A. Podemos ver direitinho o polígono que eu ensinei a fazer no outro vídeo. Temos RA e RB, vetores absolutos, saindo da origem e o vetor relativo saindo da extremidade de RA e indo até a extremidade de RB. Esse método é todo baseado na adição vetorial. Logo, podemos dizer que RB é igual a RA mais RB em relação a A. Se derivarmos isso em relação ao tempo, nós teremos que VB é igual a VA mais VBA. E se derivarmos isso mais uma vez em relação ao tempo, teremos que AB é igual a AA mais ABA. Mas essa forma de análise em que o referencial apenas translada não é útil para quando precisamos calcular a cinemática de um corpo que se desloca sobre uma trajetória curva, como é agora o nosso caso. Olha como seria útil ter o eixo se movimentando em relação ao cursor. Assim ele estaria apenas em translação no nosso segundo referencial. E é essa a diferença. Nós teríamos agora o referencial móvel não apenas transladando, mas também rotacionando a uma velocidade angular ômega. Então ainda temos que RB é igual a RA mais RBA, mas R de B em relação a A está agora em função também da rotação do eixo. E quando eu for derivar essa equação da posição, vai aparecer um termo novo por causa da regra da cadeia. VB é igual a VA mais VBA mais ômega vetorial R de BA, em que esse termo ômega vetorial R de BA aparece por causa do efeito da velocidade angular causada pela rotação do referencial móvel. Derivando mais uma vez para encontrarmos a aceleração, vamos ter que AB é igual a AA mais ABA mais 2 ômega vetorial VBA mais alfa vetorial R de BA mais ômega vetorial RBA. Um exemplo clássico em que você usa essa equação por inteira é em problemas como o de um caminhão de bombeiros, em que o caminhão se move a uma certa velocidade e está com o mecanismo de elevação da escada sendo lançada. O termo 2 ômega vetorial R de BA é a chamada aceleração de Coriolis, e ela aparece sempre que há um movimento de translação em um corpo em rotação. Mas o nosso problema é mais simples do que o caso do bombeiro. Observe que o ponto que eu vou chamar de A faz tanto parte de 2 quanto de 4. Ou seja, temos dois corpos compartilhando o mesmo ponto. É o mesmo ponto, mas em corpos diferentes. Mas é o mesmo ponto. Nesse caso, o ponto B e o ponto A se coincidem. E por isso que RBA é igual a zero. Então teremos as equações como VB é igual a VA mais VBA, ou seja, não muda nada em relação ao exercício passado. E AB é igual a AA mais ABA mais 2 ômega vetorial VBA, em que apenas o termo de Coriolis é novidade para a gente. Então, aqui nesse nosso exemplo, supondo que nós temos conhecimento sobre o movimento da barra 4, nós podemos falar que a aceleração do ponto A fazendo parte da barra 2 é igual à aceleração de A quando ele faz parte da barra 4, mais a aceleração de A quando faz parte de 2, mais visto de A4, mais 2 ômega vetorial V de A2 a 4. Mas vamos fazer exercício para deixar isso mais claro. Esse é o exercício que a gente vai resolver. É um mecanismo de 4 barras em que 3 é o cursor que translada sobre a barra 4 que está em rotação sobre o ponto A4. Então a gente já sabe que vai aparecer Coriolis. O exercício nos dá os comprimentos das barras e suas seções, e também nos dá a velocidade e aceleração angular da barra 2.
Então, vamos começar fazendo as contas para calcularmos as velocidades pelo polígono. Como nós vimos na explicação, podemos falar que VA2 é igual a VA4 mais VA2A4. Vamos começar do primeiro termo, VA2. Pela barra 2 estar em rotação, nós sabemos que a velocidade no ponto A, quando ele faz parte da barra 2, pode ser determinada por V igual a ômega-R, a famosa bundinha rebolando. Nesse caso, R é igual a O2A. Logo, VA2 é igual a ômega-2 vezes O2A. Então, temos que VA2 é igual a 40 vezes 45, que foram os dados do problema. E achamos o valor de VA2. Como O2A, ou seja, a barra 2 está em rotação em torno do ponto O2, eu sei que a velocidade é perpendicular ao O2A. Agora vamos para o segundo termo, VA4. Essa é a velocidade do ponto A quando ele faz parte da barra 4. Nós sabemos que essa barra está rotacionando em torno do ponto A4, ou no sentido horário ou no sentido anti-horário, eu ainda não sei. Apesar de eu não saber a direção do vetor, a velocidade, eu sei o sentido, que é perpendicular ao A4A, para cima ou para baixo. Quando eu souber se o vetor é para cima ou para baixo, eu vou saber se a barra 4 está girando no sentido horário ou anti-horário. Mas isso eu só vou descobrir depois de fazer o polígono. Agora vamos para o último termo, que é referente a VA2A4. Esse é o termo em que colocamos nosso referencial móvel. Visto de A4, A2 está apenas transladando, e está transladando sobre a própria barra 4. Isso quer dizer que a velocidade de A2 a 4 é paralela ao 4A. E como a velocidade angular de 2 é no sentido horário, eu sei ainda que a velocidade de A2 a 4 é para a direita. Agora com essas informações nós podemos construir o polígono. Para ficar em um bom tamanho, eu vou escolher uma escala de 1 para 450. Vou colocar o papel com as contas também aqui embaixo para facilitar, e o mecanismo. A primeira coisa a se fazer é escolher aleatoriamente um ponto para ser a origem do nosso polígono. E vamos começar pela primeira informação, que VA2 é igual a 1800 cm por segundo. Com a nossa escala de 1 para 450, esse tamanho do vetor velocidade vai ser de 4 cm. Para saber aonde eu vou colocar isso, vamos para a segunda informação. VA2 é perpendicular a O2A. Como VA2 é um vetor absoluto, ele vai sair da origem. Então eu vou traçar uma reta perpendicular a O2A no meu polígono. Eu sei também a direção e o sentido de VA2, porque a barra está rotacionando no sentido horário. Então o VA2 está subindo para a direita, perpendicular a O2A. Então eu vou com a minha régua e coloco os 4 centímetros nessa direção e sentido. Agora vamos para a próxima informação. VA4 é perpendicular a O4A. Como VA4 é um vetor absoluto, ele vai sair da origem. Então eu traço uma reta perpendicular a O4A, passando pela origem, porque eu sei que VA4 vai sair dali. A próxima informação é que VA2A4 é paralelo ao A4A. Esse é um vetor relativo, então ele vai fechar o polígono e vai sair da extremidade de VA4 e ir até a extremidade de VA2. Por ser a velocidade de 2, visto de 4, ele continua sendo a velocidade de 2, só que visto do referencial da barra 4. Então a sua extremidade vai estar no ponto A2 do polígono, que fica na extremidade de VA2. Então eu vou traçar a reta paralela ao O4A na extremidade de VA2. Eu já sei que ele vai estar saindo da reta perpendicular ao O4A, que vai ser onde vai estar a extremidade de VA4. E vai até a extremidade de VA2. Isso no sentido paralelo ao 4A. Então eu traço o vetor. Para fechar o polígono, é só traçar agora o VA4 e medir. Agora eu já sei todos os módulos, direção e sentido desses vetores e posso descrever como está funcionando o meu mecanismo. Eu coloquei aqui o meu mecanismo com todas as velocidades que descobrimos no polígono. Vejam que, como esperado, VA4 ficou com a direção para cima. Isso quer dizer que a barra 4 está girando no sentido anti-horário. Eu posso descobrir a velocidade angular da barra 4 fazendo ômega4 é igual a VA4 sobre a 4A, que é a fórmula da bundinha rebolando, mas isolando o ômega. Legal. Agora a gente pode calcular as velocidades dos pontos B e C também usando a fórmula da bundinha rebolando, já que temos a velocidade angular de 4. A velocidade do cursor sobre a barra 4 é a VA2A4. Como nós vimos que ela tem 2,6 cm no nosso polígono, então pela nossa escala adotada, VA2A4 tem 1.770 cm por segundo. Então beleza, as velocidades já estão feitas, precisamos agora calcular as acelerações. Como nós vimos, a gente vai ter agora a componente de aceleração de Coriolis. A fórmula fica A de A2 é igual a A de A4 mais AA2A4 mais 2 ômega vetorial VA2A4. Como já vimos também, a componente de Coriolis é esse 2 ômega 4 vetorial VA2A4. Nesse caso, é ômega 4 devido a barra 4 ser a barra que o cursor translada sobre, e VA2A4 é a velocidade linear do cursor sobre a barra 4. Como as barras 2 e 4 estão em rotação, temos que abrir a fórmula da aceleração, porque quando há rotação existem as acelerações normais e tangenciais.
A gente não abre A2A4 porque ele é a componente de aceleração linear do cursor sobre a barra 4. Ele funciona como V2A4, mas agora é a aceleração linear do cursor. Vamos começar pelo primeiro termo, a aceleração normal de A2. Nós sabemos que a fórmula de aceleração normal é ω² Então temos que AA2n é igual a ω2² vezes O2A. Nós sabemos também que a aceleração normal é sempre voltada para o centro da trajetória da rotação. Então sabemos que ela é paralela ao O2A, com direção voltada para O2. Continuando, temos que a fórmula de aceleração tangencial é dada por αr. Então a aceleração tangencial de A2 é igual a α2 O2A. Nós sabemos também que a aceleração tangencial de A2 é perpendicular ao O2A. Nós também sabemos a direção e o sentido porque o exercício nos falou que a aceleração angular é no sentido anti-horário. Agora vamos para a próxima informação. A aceleração normal de A4 é dada por ω² multiplicado por O4A. E sabemos que ela é paralela ao O4A e apontando para A4, por ser uma aceleração normal. E sabemos também que a aceleração tangencial de A4 é perpendicular a O4A. A última informação é sobre a componente de aceleração de Coriolis. A gente pode saber o valor dessa componente multiplicando 2ω² por VA2A4, mas a gente sabe que é uma multiplicação vetorial, que vai dar um vetor perpendicular aos outros dois. Mas primeiro vamos nos preocupar com a conta que dá o valor escalar. 2ω² vetorial VA2A4 é igual a 119.340 cm/s². Agora vamos determinar o sentido e para isso vamos usar a regra da mão direita. Temos ω4, que está no sentido horário. Então você vai pegar o seu polegar e colocar ele no sentido para fora da tela do seu computador. O seu indicador você vai apontar para o mesmo sentido da velocidade de A2A4. E finalmente, o resultado do produto vetorial desses dois vetores é o seu dedo médio, que é a direção da componente de Coriolis, que é perpendicular ao O4A. Para o polígono, a gente nem precisa disso, então você se contorceu à toa. Mas a componente da aceleração de Coriolis vai ser sempre perpendicular à barra que está rotacionando. Beleza, então agora está na hora da gente fazer o polígono de aceleração para acabar o exercício. Eu vou usar uma escala de 1 para 20.000 e de novo eu vou colocar o papel com informações e o mecanismo aqui embaixo. Para começar, eu vou escolher um ponto qualquer da minha folha para ser a origem do polígono de aceleração. E vamos para a primeira informação. Temos que AA2 normal é igual a 72.000 cm/s². Isso, na nossa escala, dá 3,6 cm. Como é o vetor aceleração normal, ele vai sair da origem. Então, como minha segunda informação é que AA2 é paralelo a O2A, eu vou traçar essa reta passando pela origem. Nós sabemos que as acelerações normais apontam para o centro da trajetória. Então, a NA2 está caindo para a direita, como mostra a seta vermelha ali no mecanismo. Então, eu pego a minha régua e marco os 3,6 cm de vetor nessa direção e sentido. Agora, vamos para a próxima informação que diz que a aceleração tangencial de A2 vale 22.500 cm/s². Isso dá 1,1 cm no polígono. Como é a aceleração tangencial, ela se localiza na extremidade da aceleração normal, de A2 nesse caso. Então eu traço a reta perpendicular ao O2A, que é a nossa próxima informação. O problema fala que a barra 2 possui aceleração angular no sentido anti-horário. Então a direção de AT a 2 está caindo para a esquerda. Pego a minha régua e coloco o vetor com os 1,1 cm. A próxima informação fala de novo de aceleração normal, mas agora é de A4. Como é aceleração normal, vamos voltar para a origem do polígono. A informação diz que a aceleração normal de 4 tem 78.030 cm/s², que é 3,9 cm no polígono. Temos também a informação que a direção desse vetor é paralelo ao O4A. Como a aceleração normal é sempre para o centro da trajetória, que nesse caso é O4, nós temos que essa aceleração normal tem a direção para a esquerda. Então eu pego a minha régua e traço os 3,9 cm do vetor. A próxima informação é referente a AT-A4, que fica na extremidade de AN-A4. Como a aceleração tangencial é igual à aceleração angular vezes o raio, e como não temos a aceleração angular da barra 4, nós não sabemos qual é o módulo e o sentido do vetor, mas sabemos que a direção é perpendicular ao O4A. Então eu traço essa reta na extremidade de AN-A4. E seguindo em frente, nós temos que a aceleração de A2-A4 é paralela a O4A, mas ela deveria estar na extremidade de AN-A4, já que é uma aceleração relativa. Ela tem que estar na extremidade do vetor anterior, que no caso é AN-A4, mas a AN-A4 não está no polígono ainda. Então vamos seguir em frente. Nós temos agora o termo de Coriolis, que vale 119.340 cm/s², o que é o mesmo de 6 cm no meu polígono. Ele tem que estar na direção perpendicular ao O4A, que é a nossa próxima informação. Mas olha, ele deveria se localizar na extremidade de AA2-A4, que também não está no polígono. Então como é que a gente vai resolver isso? Bem, é fácil. Esse termo de Coriolis é o último termo da adição vetorial, e nós já vimos que todos os polígonos se fecham. Para fechar esse polígono, o termo de Coriolis tem que se encontrar com a aceleração tangencial de A2. Esse é o pulo do gato.
Agora nós vamos fazer o caminho contrário do que estávamos acostumados a fazer. Sabemos que Coriolis é perpendicular ao 4A e precisa se encontrar com ATA2. Então eu traço a reta perpendicular ao 4A na extremidade de ATA2. E agora eu coloco os 6 centímetros do termo de Coriolis se encontrando com ATA2. Pelo mesmo raciocínio, AA2A4 deveria ter seu início no vetor ATA4 e seu final no vetor de Coriolis. Mas agora eu já sei onde que está o início de Coriolis para eu colocar o final de AA2A4. Então, no início de Coriolis, eu vou traçar a reta paralela ao 4A, que é onde fica o vetor. Eu sei onde está o fim de AA2A4, que é no começo de Coriolis. E eu sei também que seu início fica na extremidade de ATA4, que está localizado nessa reta perpendicular ao 4A. Então, como essa é a única interseção entre as duas retas, o ponto de interseção é o início de AA2A4 e o final de ATA4. Então agora eu vou traçar esses dois vetores. E já está quase pronto o meu polígono. Só não está pronto porque eu não quero deixar as acelerações de A2 e A4 em função das acelerações normais e tangenciais. Eu quero o valor absoluto deles, o resultado da adição vetorial da aceleração normal com a aceleração tangencial. No meu polígono eu posso achar a aceleração absoluta saindo da origem da aceleração normal e indo até a extremidade da aceleração tangencial. Então eu posso traçar primeiro minha aceleração A4, que sai da origem e vai até a extremidade da aceleração tangencial de A4, e depois eu traço a minha A2, que sai da origem e vai até a extremidade de ATA2. Agora o polígono está pronto. É só medir, achar as acelerações e correr para o 10. Então é isso, galera. Espero que tenha dado para entender alguma coisa. Esse é um assunto que não tem muito na internet. Se tiverem dúvidas, posta aí e deem sugestões de vídeos também. Não esqueçam de dar uma olhada nas referências bibliográficas que estão na descrição. Eu vou tentar deixar mais um exercício feito em algum lugar. Provavelmente vai ter link na descrição. Eu fico por aqui e valeu!